Bem, então vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui logados, eu, Fabrício, nos apresentamos lá no evento presencial e a Renata, que vai ministrar a aula para vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem participando aí ao vivo, online. É uma linguagem que a gente está testando também, esse tipo de interação aqui, além de todas as outras que vocês já estão acompanhando aí na plataforma. Então, nós agradecemos muito e queremos também o feedback de vocês após a aula aí, tá ok, pessoal? Então, vou passar a bola aí para a Renata e seguimos com ela aí pontualmente aqui às 8h31 agora, iniciando a nossa aula, tá ok? Um abraço. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Já que a gente está falando de desafios aí de tecnologia, a gente já começa com esse, né? Usar uma tecnologia nova para fazer uma aula aí, cada um na sua casa, no espaço onde estiver. Então, vamos junto nessa? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as forças e virtudes. Só um minuto, por favor, que eu tive já um pequeno desafio aqui com a minha tecnologia, só para não ficar, só para a gente já começar enfrentando aqui os nossos desafios. A minha tela travou. Só um minuto, por favor. Não está indo. Agora foi. Então, vamos lá, vou me apresentar. Vamos torcer aqui para a energia da tecnologia funcionar bem aqui. Vou me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Renata Livramento, eu sou psicóloga, sou presidente e fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, sou doutora e mestre em administração, especialista em psicologia clínica, coordeno um MBA de psicologia positiva e agora, ano que vem, a gente está lançando a primeira pós-graduação em educação positiva do Brasil aqui em BH. Por que eu estou contando isso? Tem aí algumas outras historinhas aqui para vocês verem a meu respeito, mas estou contando isso para dizer que para mim é uma honra muito grande estar participando desse projeto. É um projeto inovador em Belo Horizonte, né? A escola está trazendo aí esses conhecimentos de educação positiva, de criatividade, de inovação, que é um conhecimento de ponta, que já vem sendo realizado em vários lugares do mundo, em especial na Austrália e na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos e em vários outros países. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês participando desse projeto, principalmente da gente estar co-criando esse projeto, né? Vocês foram convidados para participar da primeira turma, é uma turma que vocês sabem, é uma turma teste, né? Uma turma piloto, e aí a gente está criando junto. E isso é muito bacana, né? Contar com a participação de vocês. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do que estão aqui agora e também dos que vão assistir essa aula depois. Então, falei um pouquinho do meu currículo, mas, na verdade, quem eu sou é essa daqui, ó. Essa bonequinha que é apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Então, aqui eu tenho as pessoas, tudo que se relaciona a desenvolvimento de pessoas, quer seja no contexto clínico, quer seja num contexto organizacional ou no contexto escolar, né, da educação, me encanta, me apaixona, é realmente meu grande propósito de vida. E além das pessoas, eu também gosto de cachorros. Não sei se temos aqui pessoas apaixonadas por cachorros. Eu adoro cachorro. Brigadeiro, também em todas as suas versões. E girafas. Eu faço coleção de girafas. Não sei se alguém aqui também tem esse interesse por girafas. E eu vou explicar rapidamente por quê. Além de eu achar, e sempre achei a girafa linda, porque ela é alta, elegante, eu sempre gostei de girafas. Mas, há um tempo atrás, já há alguns anos atrás, eu fiz um curso de comunicação não violenta, que é um conteúdo interessantíssimo,
tá? Super recomendo. Depois eu vou colocar lá na bibliografia. Nossa, nós temos uma biblioteca, né? Vou colocar lá algumas indicações para vocês, tá? Que é uma forma de comunicação para a paz. É muito bacana, comunicação não violenta. E quando eu fiz o meu primeiro curso de comunicação não violenta, eu descobri que a girafa é um animal terrestre que tem o maior coração de todos. E por isso ela é o símbolo da empatia. Então eu já achava ela linda e ainda agora com o maior coração de todos. E além disso, o pescoço longo dela permite que ela veja as coisas como um todo, né? Porque ela vê de cima, então ela vê as coisas de forma integral. E isso é algo que eu valorizo muito, que a gente possa ver com o máximo de perspectiva possível aí todos os fenômenos que acontecem na nossa vida. Então, eu acho que essa é a apresentação que realmente fala de quem eu sou, né? Uma pessoa que busca desenvolver pessoas, que é apaixonada por isso, mas de uma forma integral, né? Considerando os seres humanos todos na sua unicidade, e apaixonado por brigadeiro e cachorro. Tá bom? Acho que deu para vocês conhecerem um pouquinho de mim. E para a gente entrar já no nosso espírito da nossa aula, eu trouxe essa frase do Buchanan e Clifton, que são dois autores que pesquisam, são referências nas pesquisas sobre talentos humanos. E eles dizem assim: a maior responsável, mais desafiante, a mais responsável, mais desafiante, e no sentido de ser fiel a si mesmo, a coisa mais honrosa a fazer é enfrentar o potencial de força inerente aos seus talentos e então encontrar maneiras de realizá-lo. Então, hoje, gente, a gente vai estar aqui juntos nesse tempo falando disso, falando dos nossos pontos fortes, das nossas forças de caráter e de como a gente pode ajudar os nossos filhos e a nós mesmos a desenvolver essas forças. E aí, eu trago aqui para você, nessa foto, sou eu com o Martin Seligman. E o Seligman, ele é o criador, né, desse movimento científico denominado psicologia positiva, que daqui a pouquinho eu vou falar mais para vocês. Mas ele faz uma provocação que eu gosto muito e que eu gostaria de fazer para vocês nesse momento. Se você fosse me dizer, em uma palavra ou duas, ou menos até, o que você mais quer para os seus filhos, o que você diria? Em duas palavras ou menos, o que você mais quer para os seus filhos? Essa é uma pergunta fácil, não é? Talvez você tenha respondido assim, que você quer saúde, que você quer que eles sejam felizes. Alguém disse que quer que eles sejam felizes? Deixa eu ver aqui no chat se eu consigo ler o que Sim, o Luiz falou, o Luiz respondeu que sejam felizes, exatamente. Sejam felizes. A Juliana também escreveu, eu também, certo? Pois é. É o que a gente mais quer para os nossos filhos, não é isso? Que eles sejam felizes e que tenham saúde também, claro. Mas aí eu te pergunto, e será que a gente... Será que a gente está preparado para falar e para ensinar felicidade? O que seria, né, essa tal felicidade? O que é e como ensinar? Será que é possível ensinar para os nossos filhos que eles sejam felizes? O que vocês acham? Alguém pode me dizer? O Thiago me conta aqui. Vocês acham que é possível ensinar alguém a ser feliz? E aí, Thiago, alguém respondeu? Não, com certeza que eles tenham saúde e sejam felizes, né? Mas quem colocou aqui, Juliana Cota colocou, difícil. Difícil, Juliana, mas não impossível. É sobre isso que estuda a psicologia positiva e a educação positiva. Eu vou falar muito rapidamente, porque não é o nosso propósito aqui nesse momento, mas depois eu me coloco à disposição para quem quiser saber mais. A psicologia positiva. E só para você saber também, a Juliana... Oi? A outra Juliana AM, colocou aqui que é uma busca individual. O Sérgio colocou que nós podemos prepará-los.
Uhum, ótimo. Pois é, a psicologia positiva, gente, ela é um movimento científico bem novo, bem recente, porque ela surgiu em 1998, e isso, em termos de ciência, é assim um bebê, eu diria, nem um bebê, um embrião, né? Mas é um movimento que vem crescendo muito pelo mundo e que se dedica a estudar o que faz os indivíduos, os grupos, as organizações e as instituições a florescerem. Né? O que faz as pessoas desenvolverem o seu potencial, o que faz as pessoas a serem mais felizes, quais as características das pessoas mais felizes, das pessoas que se desenvolvem no seu melhor eu. Então, a gente tem como aqui um guarda-chuva a ideia da psicologia positiva, esse movimento científico. É científico, vem se desenvolvendo assim, fortemente no mundo inteiro. Surgiu lá nos Estados Unidos em 98, quando o Seligman, que eu mostrei a fotinho dele para você, que fez a pergunta, né? Ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia e ele então criou esse movimento. E aí, quando a gente aplica a ideia, né, os conceitos, as teorias, as pesquisas da psicologia positiva no campo da educação, a gente tem a educação positiva. E como coluna vertebral mesmo, como cerne desse conhecimento, a gente tem o conhecimento sobre virtudes e forças de caráter. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, nesse momento, eu não vou falar muito sobre psicologia positiva de uma forma ampla, nem de educação positiva, porque eu vou focar no nosso conteúdo, no conteúdo do nosso curso, né? Das virtudes e forças de caráter, ok? Mas por que a gente vai aprender sobre isso, né? Por que a gente está aqui hoje buscando mais conhecimento, buscando se aprofundar nesse tema? E aí eu começo com uma frase de um livro que eu super recomendo para vocês e que eu vou mostrar aqui. Eu tô aqui sentada assim no meio de um monte de livros que eu quero mostrar para vocês. Mas não se preocupem que depois eu vou colocar todas as indicações lá na nossa biblioteca, tá bom? O livro é esse, se chama Character, tá dando para ver aqui? Character Strengths Matter. Então, as forças de caráter importam, são importantes, tá? Na verdade, não está dando para ver, não, porque Não? não, porque você está compartilhando sua tela, né? Aí só dizer para a pessoa, para Então ela não ver, ela tem parece? que clicar, para ela ver, ela tem que clicar no seu, na caixinha que está no seu rosto, aí dá para ver, tá bom? Agora já está dando para ver, porque aí a gente só passar o mouse lá, tá ok, pessoal? Se não estiver aparecendo na tela que ela está compartilhando, é só você clicar onde está o grupo ali. Tá. Então tá. De qualquer forma, não se preocupem que eu vou deixar todas as indicações para vocês lá, tá? Então, voltando aqui. A gente é desse livro, tá? Se chama Character Strengths Matter. Infelizmente só tem em inglês, mas é um inglês super fácil. Dá para, se você tiver algum conhecimento de inglês, dá para acompanhar bem nesse livro. E ele fala o seguinte: os autores falam que aprender a reconhecer as nossas forças e refletir sobre as de outras pessoas nos faz melhores pais, melhores amigos, professores, chefes e mentores. E acho que o que nos traz aqui hoje é porque todos estamos interessados em sermos pessoas melhores e, com certeza, sermos também melhores pais, não é isso? E fica o meu convite, então, para que a gente fique juntinho esse tempo, aprendendo mais profundamente sobre as forças. E as forças de caráter, gente, elas são uma parte da nossa personalidade. Vamos pegar a palavra caráter, que aí vai ficar mais fácil de compreender. Aqui no Brasil, a gente, em geral, a gente quando fala em caráter, a gente pensa em coisas ligadas a ser verdadeiro, a ser honesto, a uma reputação ou algo do tipo. Mas nesse estudo específico que a gente está vendo das forças de caráter, caráter é aquilo que nos caracteriza, tá? Que mostra quem a gente é. Então, é a nossa essência como pessoa. Então, forças de caráter é a força de quem a gente é, ok?
as forças da nossa essência, as forças das nossas características, forças de quem nós somos. Então, o primeiro equívoco que a gente comete é falar assim: ah, fulano não tem caráter, isso é falta de caráter. Não existe. Existe alguém que não tem característica? Não, né? Existem pessoas que têm características ruins, mas não existe ninguém que não tenha características. Então, não existe alguém com falta de caráter. Existe alguém com falha de caráter. Talvez tenha tido algum problema no desenvolvimento moral dessa pessoa e ela tem algumas falhas nesse desenvolvimento. Mas não existe falta de caráter, ok? E aí, se caráter, né, é aquilo que, aqui para nós, tá, gente, nesse estudo, é aquilo que nos caracteriza, forças de caráter são os pontos fortes de quem nós somos, os nossos pontos fortes, as nossas forças. Então, são as partes positivas da nossa personalidade que vão impactar como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta. E são as chaves para que a gente possa se tornar o melhor que a gente puder ser. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que eles possam crescer e ser o melhor que eles puderem? Mas é melhor no sentido amplo. Não é o melhor profissional somente, nem o melhor aluno. É a melhor pessoa. A pessoa melhor que ele puder ser com as características que ele tem. Então, não tem nenhuma ideia aqui, gente, de que você precisa mudar o seu filho ou você mesmo, né? De que você precisa se transformar num padrão de perfeição. Não. A ideia que está por trás é que a gente aprenda o que as nossas características podem trazer de diferente, de diferencial, de positivo na nossa vida. Essa é a ideia das forças de caráter, que eu vou explicar melhor ao longo aqui da nossa aula. E esse que vocês estão vendo aí na fotinho, esse é o Ryan Niemiec. Ele é o diretor do VIA Institute, que é a maior referência em estudos de forças de caráter do mundo. Tá? É uma unanimidade, né? O VIA Institute é uma organização sem fins lucrativos dedicada a esse estudo. E ele fala uma coisa muito legal. Eu tive com ele, então por isso que vocês estão vendo aqui a fotinho dele. Eu estive com ele esse ano, tá? No meio do ano, lá em Montreal, no Canadá. Fiz um curso com ele e depois fiz o congresso de psicologia positiva que ele também estava. E ele fala o seguinte, que quando aplicadas efetivamente, as forças de caráter são benéficas tanto para você quanto para a sociedade como um todo. Elas são diferentes das suas outras forças, como, por exemplo, os seus talentos únicos, as suas habilidades, os seus interesses, porque as forças de caráter refletem o seu eu verdadeiro, quem você é na essência. Então, gente, é o seguinte, isso é exatamente isso que eu acabei de falar. A força de caráter tem a ver com aquilo que nos caracteriza na nossa essência, quem a gente realmente é. Não um papel que a gente exerce, não um dom que a gente tenha para alguma coisa, e sim quem a gente é na nossa essência. E por isso é tão importante. Porque quando a gente desenvolve a nossa essência para a gente poder ser o melhor que a gente pode, né? Quando a gente desenvolve a nossa sementinha para ela virar, para ela poder pôr para fora toda a sua beleza, né, da sua flor, da sua essência, a gente faz isso e fica mais feliz, a gente vive mais, a gente tem melhores resultados na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos, e isso tudo é dado de pesquisa. Porque uma característica muito importante da psicologia positiva, gente, é que ela é totalmente baseada em ciência. Então, apesar da gente estar falando de temas muito cotidianos, como felicidade, como talentos, como forças. A gente fala desses temas, mas com um olhar científico, com muita pesquisa embasando, tá? Então, a gente sabe que quando a gente coloca em ação as nossas forças de caráter, é um caminho
científico validado, mas principalmente um caminho muito potente para a nossa felicidade. Então, lembra da pergunta inicial? O que a gente quer para os nossos filhos? Que eles sejam felizes, não é? Uma das formas da gente facilitar esse caminho, da gente proporcionar recursos para que os nossos filhos sejam felizes, é ajudando-os a desenvolver as suas forças de caráter, as forças daquilo que os caracterizam. E isso não serve só para eles não, tá, gente? Isso serve para a gente também, né? Não é só para criança ou para adolescente, é para todos os seres humanos. E quando a gente, então, pensa numa sociedade de pessoas que estão desenvolvendo o que elas têm de melhor, a gente pode conseguir uma mudança significativa no mundo. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, dentro da ONU, né, uma regional, um capítulo da ONU dedicado ao estudo da psicologia positiva voltada para a paz. Porque se as pessoas forem verdadeiramente felizes, não há motivo para guerra, não há motivo para tantas disputas e desgraças que a gente está vendo por aí, né? Então, realmente, quando elas são aplicadas efetivamente, eu preciso concordar muito aqui com o Ryan, ela é benéfica não só para a gente que está desenvolvendo, né, as nossas forças, mas para todos ao nosso redor. Então, a gente consegue fazer uma transformação no mundo, né? E isso é importante. Mas a gente vai começar como essa transformação? De dentro para fora, a partir da gente mesmo. E nós, como pais, somos modelos para os nossos filhos, modelos dessa transformação. Então, a gente pode ajudá-los também. E hoje eu vou dar algumas dicas práticas, tá? De alguns aspectos aí que a gente pode fazer, tá bom? Então, a gente chama essa abordagem que eu estou falando de abordagem baseada nas forças. Então, vocês vão encontrar, né, muitos livros e muitos artigos com esse nome, Strength-Based Approach, que é abordagem baseada nas forças. E já temos aí 3 décadas de pesquisas indicando os benefícios de se focar nas forças, como, por exemplo, aumentar os níveis de felicidade e de engajamento na escola, fazer uma transição mais suave do jardim de infância para o ensino fundamental, ter melhores resultados acadêmicos, tanto na escola, né, no ensino fundamental e médio, quanto em nível de universidade, melhorar as relações pessoais, ter mais habilidade para lidar com o estresse e com a adversidade, aumentar a autoestima, ter mais felicidade no trabalho, ter maior engajamento em comportamentos de saúde, de bem-estar e etc. Então, isso são pesquisas mostrando a importância de a gente focar nas nossas forças. E aí, aqui eu deixo uma outra indicação de um livro muito bom, muito bom, que se chama The Strength Switch, da Leah Waters, tá? The Strength Switch, que depois eu vou colocar lá para vocês. É um livro excelente, porque ela traz vários exercícios e ele é um livro focado justamente, não sei se deu para vocês lerem aqui, ó, Strength-Based Parenting. Então, é uma parentalidade baseada nas forças. Então, é tudo o que a gente quer, né, para ajudar na criação com os filhos, tá? Strength Switch. Lançamento desse ano, lá no Congresso também. Então, muito bacana o livro, vale a pena conhecer. E agora, eu queria propor um exercício para vocês. Que é um exercício de imaginação, tá? Não tem como a gente estar aqui junto, né, fazendo o exercício com a argila, mas a gente pode imaginar. E o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre a imaginação e o que é realidade. Então, se você realmente fizer esse exercício, se permitir fazer esse exercício, imaginar, você pode ter os mesmos resultados do que se a gente estivesse fazendo o exercício aqui, pegando na argila e montando. E o que eu sugiro para vocês é que você imagine que o seu filho é um pedaço de argila. Se for mais fácil para você imaginar isso fechando os olhos, fique à vontade, do jeito que você quiser.
Mas imagine que o seu filho é um pedaço de argila e que você vai tomar o seu tempo para moldar essa argila na forma do seu filho. Igualzinho ele é, do mesmo tamanho, na mesma altura, com argila, assim, seu filho, ou seus filhos. Se você tiver mais de um filho, você pode fazer um para cada, imaginar um bonequinho para cada filho. E aí você fez os seus bonequinhos e você vai dar um passo para trás e vai olhar esse bonequinho. E aí na hora que você olha esse bonequinho, você vê que algumas partes da argila já estão totalmente formadas, lindamente esculpidas. Essas vão ser as forças do seu filho. Só que outras partes, elas ou não estão totalmente formadas, ou até mesmo nem tem, elas nem existem, uns buracos. E esses são as fraquezas, esses buracos são as fraquezas do seu filho. E aí eu te pergunto, o que você faria a seguir para que o seu filho crescesse e fosse um adulto feliz e bem-sucedido? Você está vendo lá um bonequinho, ó. Vocês estão vendo um aqui na tela, ó. Tem partes que estão perfeitas e tem partes que ou não estão formadas ou estão com buracos. O que você faria para garantir que o seu filho fosse um adulto feliz e bem-sucedido? Se você tivesse nas mãos esse boneco. Pensou? Pensa agora no seu filho olhando aí, imaginando o bonequinho dele e pensa, nomeie mesmo, declare aí para você uma das forças do seu filho e uma das fraquezas dele, nesse modelo que você imaginou. Pensa nos seus filhos e pensa assim, olha, a força do meu filho é que ele se relaciona muito bem com as pessoas, ou que ele é curioso, ou que ele tem muita energia. Eu não sei, não conheço o seu filho, mas você conhece. Então pensa nas forças do seu filho, olhando para o seu boneco. E depois nas fraquezas, nos buracos. Talvez ele seja muito nervoso, talvez eles sejam agitados, eu não sei. Pense nas fraquezas deles também. E aí, eu te pergunto, será que você não ficou com vontade de tentar arrumar os buracos? Será que você não ficou com vontade de colocar o bonequinho todo perfeito? Se você teve vontade de fazer isso, não se preocupe, isso é muito natural. Mas esse é o foco nas fraquezas. A gente é muito treinado para isso, tá, gente? A gente olhar uma situação e a gente ir direto no que precisa ser resolvido, no que precisa ser melhorado, né? Nos problemas. A gente tem, inclusive, uma razão biológica para isso. O nosso cérebro, ele foi programado para isso, tá? A gente veio de fábrica, eu falo que é o modelo default, né? É o original de fábrica. Nosso original de fábrica do nosso cérebro é o foco no negativo. Porque isso tem uma razão evolutiva. Pensa bem, lá no tempo dos homens das cavernas, eu gosto de falar que é no tempo da Pedrita e do Bambam. Lá no tempo deles, né? No tempo dos homens das cavernas, lá na selva, se a gente não tivesse, né, se os nossos ancestrais não estivessem muito preparados para detectar os problemas, para ver os perigos, o que podia acontecer? Podia vir um mamute, por exemplo, e comer. E ele ia ser morto, comido por um mamute. Ou, se você não tivesse nojo ao olhar para uma certa planta e comesse, podia ser um veneno e você podia morrer. Então, eu sei que a gente não vive mais no tempo das cavernas,
Mas dentro do nosso cérebro ainda existe uma parte que é o nosso cérebro primitivo. E essa parte, ela é especialista em ver problema, em ver gap, em ver o que está errado. Então, a gente não precisa fazer nenhuma força, gente. Que o que não tá bom, a gente vê. É muito fácil você perceber isso, por exemplo. Você passa um dia todo e várias coisas boas aconteceram, mas chega no final do dia você não consegue lembrar de nenhuma. Mas se teve alguém que pisou no seu pé, você se fechou, né, seu carro no trânsito, vai chegar no final do dia e você vai lembrar, certo? Vai, porque o nosso cérebro, ele está preparado para isso, tá? É como se a gente tivesse um velcro para as coisas negativas. Elas batem lá e elas grudam. E como se a gente tivesse um teflon, sabe? Aquele material para não grudar as coisas na panela. Como se a gente tivesse um teflon para o positivo. O positivo a gente precisa trabalhar muito mais. Então, se você pensou que para ajudar o seu filho a crescer, você ia consertar os buracos, não tem nada de errado com isso. Esse é o foco nas fraquezas, é o foco que a gente está acostumado. É o nosso modelo de fábrica. Só que as pesquisas indicam que a gente ajuda muito mais quando a gente foca nas forças. Então, uma pequena parcela de vocês talvez tenha pensado que vocês iam construir ou melhorar aquilo que já estava lá. E esse é o foco nas forças. Então, a gente pode gastar muito tempo e energia minimizando a fraqueza dos nossos filhos, tentando consertar. E sim, isso vai fazer com que as fraquezas fiquem menores, né? Vai diminuir o buraco, vai diminuir o gap. Mas você já parou para pensar que a gente não vai ter feito nada para construir as forças? Então, a proposta da educação positiva ou da psicologia positiva é que a gente olhe o ser humano como um todo, com o nosso pescoço de girafa e o nosso coração grande. Que a gente veja as pessoas com as fraquezas, mas também com as suas forças, e que a gente integre essas forças. E que a gente dê um peso maior, inclusive, para elas. Porque pensa comigo, se eu sou boa em alguma coisa, ou se eu tenho como, por exemplo, uma força, a inteligência social, eu me relaciono bem com as pessoas, eu consigo me colocar no lugar das pessoas, eu tenho uma empatia natural, e aí eu vou me dedicar a desenvolver isso. Eu posso me tornar excelente, concorda? Agora, se essa for uma fraqueza minha e eu me dedicar a resolver isso, eu posso melhorar, claro, sem dúvida. Mas será que esse vai ser o meu grande talento? Então, a proposta do foco nas forças, da abordagem, né, Strength-Based Approach, é que a gente foque também, né, naquilo que as pessoas, que nós temos de bom, que os nossos filhos têm de bom, que os nossos funcionários têm de bom. E a gente está fazendo verdadeira transformação no olhar mesmo. Tem empresas adotando esse paradigma, várias. Inclusive aqui no Brasil, por exemplo, a 3M do Brasil, o Grupo Pão de Açúcar, o Google. A gente tem várias. Ao longo do mundo, então, aí nem se fala, né? A gente tem o caso do Márcio Fernandes, que é um CEO de uma empresa que adotou a liderança positiva e que tem tido resultados fantásticos. E na educação positiva, que é o nosso foco aqui, né? E na parentalidade positiva, que também é o nosso foco aqui, a gente vê, assim, parece milagre. Não é ciência, mas parece milagre, né? Pode ter uma ajudinha também lá de cima, mas faz uma diferença enorme quando a gente para de olhar só o que está errado para tentar consertar. E a gente passa a focar a nossa energia em cuidar do que tem de bom. Como que essa história começou, gente? Né? Como é que a gente chegou nesse ponto? Começou há muito tempo, né? O tema de desenvolver o caráter, né, é um tema de interesse, sim, de filósofos, de religiosos, do público em geral, há muito tempo. Então, ninguém está reinventando a roda aqui. O que é diferente é que apenas recentemente a gente começou a estudar isso com rigor científico.
Então, antes a gente estudava com um olhar ou religioso, ou de uma determinada doutrina, ou determinada filosofia, e nada de errado com isso. Mas a proposta que a gente está trazendo é que a gente olhe pelo olhar da ciência. Para quê? Porque quando a gente olha alguma coisa com o olhar da ciência, a gente pode reaplicar os conhecimentos, né? Você pode expandir e pode ajudar as pessoas. Então, se eu entender como que eu vou desenvolver as forças e o papel das forças na vida das pessoas, então eu realmente posso ajudar as pessoas a cuidarem de suas forças. E nós, como pais, podemos ajudar os nossos filhos também a desenvolver essas forças. E aí, começou assim. O Dr. Neil Meyerson, ele perguntou para o Martin Seligman, né, quando ele conheceu a psicologia positiva, ele perguntou para o Seligman se a gente podia ter esperança de que a psicologia positiva ia ser capaz um dia de ajudar as pessoas a evoluírem em direção ao seu maior potencial. E com isso, com essa inquietação, será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que a ciência pode ajudar não só a resolver problemas, a tratar de transtornos, a tratar de doenças? Será que a ciência pode ajudar, a psicologia pode ajudar as pessoas a desenvolverem o seu melhor potencial? Então, essa foi uma inquietação do Meyerson, que é um milionário americano, dono de uma fundação, né? Ele tem várias coisas, é claro, que dão dinheiro para ele, mas ele retribui a sociedade através da associação que ele fundou em 2001, tá? Que se chama Manuel and Rhoda Meyerson Foundation, e eles criaram o VIA, The Value in Action Institute. Na época se chamava isso, hoje em dia se chama VIA Institute on Character. Vocês têm aqui o link para o VIA, tá? E o VIA é esse instituto que eu contei para vocês, que é a maior referência no estudo de caráter no mundo. E eles, então, queriam responder a seguinte questão. Afinal de contas, o que significa um bom caráter? E como que ele pode ser medido? Como é que eu posso saber que a pessoa está desenvolvendo o seu potencial? E eles criaram, então, essa fundação, que é essa organização, que é uma organização sem fins lucrativos, e que o Ryan Emiek, que eu mostrei para vocês na foto lá comigo, é o diretor atual. A partir dessa união de forças, né, entre o Martin Seligman e o Neil Meyerson, eles fizeram uma pesquisa que culminou neste livro que vocês estão vendo aí na sua tela, e que é esse daqui, ó, é um livrão, ó. São 873 páginas, tá dando para ver aqui? É esse livro aqui, Character, Strengths and Virtues. Esse livro é um livro que conta como foi feita a pesquisa, tá? Todos os detalhes dessa pesquisa. E é um livro que se propõe a falar sobre o que há de certo com as pessoas, né? Quais são as forças que as pessoas têm capazes de tornar a vida boa, a vida psicológica boa, a vida feliz possível. Então, o tempo inteiro, gente, a gente está falando de felicidade. O Meyerson, então, era o dono do dinheiro, ele deu lá milhões de dólares para o Seligman. O Seligman convidou o Christopher Peterson para fazer parte do projeto. Eles juntos, então, começaram essa pesquisa. Essa pesquisa durou 3 anos de pesquisa, e eles pesquisaram em diversas culturas. Eles queriam saber o que é comum aos seres humanos, independente da cultura, independente da idade, independente da raça, da religião. O que é comum aos seres humanos? Quais são as virtudes que são valorizadas universalmente? E eles começaram pesquisando as virtudes, porque eles queriam se contrapor a um outro livro, que é esse que está aí. Eu até tenho ele, mas ficou lá no consultório, que é um manual DSM-5,
que é um manual de transtornos mentais, né? De doenças, é um manual estatístico de doenças mentais. Eles queriam criar um manual de sanidades, né? Um manual de coisas boas, para que as pessoas pudessem consultar isso, pudessem ver o que elas têm de bom. E eles, então, fizeram a pesquisa. A pesquisa durou 3 anos, como eu falei, e ela pesquisou 54 nações, né, de diversas culturas, realmente, como eu já disse, com a ideia na cabeça de que as forças de caráter são o alicerce da condição humana, que as atividades congruentes com as forças são uma rota importante para uma boa vida psicológica. E depois de 3 anos de pesquisa, mais de 150 mil medições, gente, foram feitas, tá? E pesquisaram coisas na psiquiatria, na religião, na psicologia, mas em coisas do dia a dia também, como as cartas, perfil de Pokémon, cartão que a gente manda de saudação para as pessoas. A pesquisa foi muito intensa. Eles chegaram a algumas conclusões. Então, vocês estão vendo aí, ó, 3 anos de pesquisa, mais de 150 mil medições, 54 nações pesquisadas, 55 profissionais super renomados da psicologia e de outras áreas, né, como antropologia, sociologia. E eles chegaram à seguinte conclusão, que existem 6 virtudes que são universais. O que isso quer dizer? Que não importa onde você nasceu, se você nasceu no Oriente ou no Ocidente, que não importa se você é homem ou se você é mulher, se você é adulto ou se você é adolescente, não importam as condições externas. 6 virtudes são valorizadas universalmente, tá? E eu vou mostrar para vocês quais são. E essas 6 virtudes, elas se decompõem em 24 forças, que são as nossas forças de caráter. E esse conhecimento que está representado aqui nesse livro, né, que eu mostrei para vocês, tá aqui, por isso que ele é tão grosso, ó, pesado, é uma bíblia mesmo. Ele é considerado a espinha dorsal de todo esse conhecimento da psicologia positiva. Porque para a gente desenvolver a nossa essência, né? Não é isso, força de caráter, voltando, não é aquilo que nos caracteriza? Não é a nossa essência? Então, para a gente desenvolver a nossa essência, a gente passa, o caminho para desenvolver a nossa essência, passa por a gente desenvolver as nossas forças de caráter. Então, pesquisaram várias tradições, várias culturas, religiões, filosofias, como, por exemplo, a filosofia ateniense, o taoísmo, o judaísmo, o budismo, o confucionismo, o hinduísmo, o cristianismo, o islamismo. Vocês estão vendo? Não foi uma coisa direcionada. Eles realmente foram em várias culturas, em várias tradições, para poder ver o que era valorizado universalmente, né? E quais forças que eram comuns a todos os seres humanos. Porque se a gente pesquisa só no quintal da nossa casa, a gente vai encontrar um determinado resultado. Mas quando a gente vai para o mundo, a gente pode encontrar outro resultado. E foram 3 anos de pesquisa, como eu contei para vocês. Então, eles estudaram na psiquiatria, na psicologia, na religião, nos anúncios pessoais, né? São anúncios que as pessoas colocam no jornal. Aqui no Brasil, as pessoas colocam outro tipo de anúncio, né? Mas no exterior as pessoas colocam coisas sobre elas próprias, né? Nos inventários de forças de Buckingham, nas músicas líricas, nos grafites, né? Nas artes, nas cartas de tarô, em mensagens de para-choque, declaração de escoteiro. O máximo possível de informação, aqui são algumas, só para vocês terem uma noção, que foram pesquisadas para poder ver o que era comum. E aí, eles encontraram essas 6 virtudes. A virtude da justiça, a virtude da temperança, da coragem, da transcendência, da sabedoria e da humanidade.
E aí eu te convido a pensar. Pensa comigo. Será que toda cultura tem os seus heróis? Tem pessoas corajosas? Tem, não tem? Será que toda cultura tem os seus ícones de humanidade, de amor, de generosidade? Tem, não tem? A gente valoriza isso. Infelizmente, nós humanos, às vezes, brigamos por causa disso, né? Mas, que é algo que a gente valoriza, não há dúvida. Será que a gente valoriza a sabedoria? Pensa nos mitos que você conhece, nas histórias que você conhece. Não tem sempre a figura de um sábio? Então, essas 6 virtudes, gente, são virtudes universais. Se você tem uma crença religiosa específica, né, pode ser que você fale assim, na minha religião são 7 virtudes. Ok, 6 delas são essas. Ou na minha são 8. Ok, 6 delas são essas. Entende a lógica? Essas são as comuns. Comuns a todas as religiões, todas as crenças, tá? São virtudes universais. Só que vamos pensar aqui comigo. Virtude é uma coisa, é uma ideia abstrata. A gente não pega na transcendência, a gente não cheira a temperança. É um conceito, concorda? Então, como que a gente chega até lá? Como que a gente se torna sábio? Como que a gente desenvolve a nossa temperança, ou seja, a nossa habilidade para lidar com os excessos, né? Para nos proteger dos excessos. Como que a gente desenvolve dentro da gente a nossa coragem? São exatamente as nossas forças, olha que bacana. Então, as forças de caráter, elas são distribuídas dessa forma como você está vendo. Então, vocês estão vendo aqui, né? Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Agora, quais são os caminhos para chegar lá? Então, vamos ver aqui pela sabedoria, por exemplo. Eu quero que o meu filho seja uma pessoa sábia. Eu quero eu mesmo ser uma pessoa sábia. Como que eu posso desenvolver minha sabedoria? Eu posso desenvolver minha sabedoria usando a criatividade, por exemplo. Usando a força da criatividade. Porque se eu sou uma pessoa criativa, eu busco novas maneiras de fazer as coisas. E no que eu busco novas maneiras de fazer as coisas, eu tô me tornando uma pessoa mais sábia, eu tô aprendendo coisas novas. Agora, pode ser que essa não seja a sua maior força, mas você tem, por outro lado, o amor ao aprendizado, você gosta de aprender, então você é estudioso, né? Ou você, ou seu filho, enfim, nós, né? É estudioso, gosta de estar sempre fazendo um curso de atualização, gosta de ler, né? Gosta de ler, gosta de conhecer coisas novas. Isso também vai te levar à sabedoria, se você desenvolver. Agora, pode ser que não, que você não seja tão estudioso, mas você seja muito curioso, ou seu filho seja muito curioso. Você até gostaria que ele fosse mais estudioso, tirasse melhores notas, mas ele é super curioso. O que uma pessoa curiosa desenvolve? Ela vai querer saber das novidades. Ela vai ter sempre algo diferente que ela quer aprender. E com isso ela pode desenvolver a sabedoria. Eu não vou falar de todas, porque a gente ia ficar aqui a noite toda, né? Mas percebe? Então, sabedoria, o que é? Qualidades cognitivas que envolvem a aquisição e o uso do conhecimento. É algo que a gente valoriza muito, concorda? E a gente tem vários caminhos, perspectiva, o critério, a criatividade, a curiosidade. Então, veja bem, pode ser que você tenha mais de um filho e que um seja muito estudioso, tenha muito amor ao aprendizado, por exemplo, e outro não. Mas esse que não tem é super criativo, por exemplo. Os dois estão no caminho, percebe? Eles vão desenvolver de maneiras diferentes, porque eles são pessoas diferentes, a virtude da sabedoria. E é isso que importa, né? Então, essa teoria, gente, é uma teoria muito linda, porque ela mostra que cada pessoa é única, mas ao mesmo tempo que somos todos iguais. Somos únicos por quê? Porque cada um tem uma combinação própria de todas essas forças. Ninguém vai ter a mesma combinação. É como se a gente fosse fazer um quadro com as mesmas tintas, todos nós aqui. A gente vai pintar um quadro e a gente recebeu essas 24 tintas.
cada pessoa vai pintar o seu quadro de uma forma diferente. E até as cores que vão surgir são diferentes, porque um vai misturar o vermelho com o azul e vai dar uma outra cor, o outro vai misturar o mesmo vermelho com o mesmo azul, mas em intensidades diferentes e vai dar uma outra cor, percebe? Então, isso mostra que somos únicos. Então, cada filho tem a sua característica. Uns podem parecer mais, outros menos com a gente, uns podem parecer entre si, mas cada um é único. Mas, por outro lado, isso também nos mostra que somos todos iguais. Sabe por quê? Porque todo mundo tem essas 24 forças de caráter. Todo mundo. Tá? Então, quando você faz o teste, e aí depois eu vou deixar para vocês um link para vocês fazerem o teste, se vocês quiserem, todo mundo vai ter as mesmas 24. Só que a combinação dessas 24 de cada um é única. Então, a ordem em que elas aparecem no resultado do teste, por exemplo, é única. Tá? E aí a gente tem a coragem, que são forças emocionais que vão envolver a determinação, né? A perseverança, forças que vão nos levar a encarar os nossos propósitos, a buscar os nossos objetivos, a transpor os obstáculos. A gente tem as humanidades, né? A virtude da humanidade, que é uma força pessoal que vai envolver os relacionamentos humanos. A gente tem a justiça, que são forças cívicas, que vão garantir uma vida saudável em comunidade. Então, a gente tem aqui liderança, trabalho em equipe, por exemplo, justiça. A gente tem forças da temperança que nos protegem dos excessos. Então, a gente tem o autocontrole, a gente tem a prudência, a humildade, o perdão. E a gente tem a transcendência, que são forças pessoais que nos conectam a um universo maior, que dão um sentido mais amplo da nossa vida. Então, você tem a gratidão, a esperança, a espiritualidade, a apreciação da beleza e da excelência, enfim, gente, tem todas essas possibilidades, todos esses 24 caminhos para a gente se desenvolver e se tornar o mais belo que a nossa semente pode ser, né? Desenvolver a nossa essência. Por isso chama força de caráter. São forças que nos impulsionam ao nosso desenvolvimento completo como ser humano. E, consequentemente, como as pesquisas mostram, elas vão nos levar a ser não só melhores pessoas, mas claro que se somos melhores pessoas, somos também melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais, certo? Todos os papéis que a gente exerce. Então, veja como é importante a gente cuidar das forças de caráter, porque elas são o solo, né? Elas são aquilo que nos dá base. Não adianta, por exemplo, a gente ficar tentando corrigir um comportamento que está lá em cima, se o que está por baixo, que é a base, não está bem cuidado. Usando de novo a metáfora, né, das flores e das plantas, que eu gosto muito. Se você vai plantar uma sementinha e você não cuida da força da raiz, o que vai acontecer lá na frente? Você pode regar o tanto que você quiser, você pode pôr o adubo que você quiser, que se a raiz não estiver forte, não cresce, não desenvolve, não é mesmo? Então, esse cuidar da raiz é cuidar das nossas virtudes através do desenvolvimento de cada uma dessas forças de caráter. E aí é que a gente chega, então, acho que deu para entender um pouco de como que surgiu esse estudo. Então, não é do vácuo, né? Não é do nada. É muito estudo, muita pesquisa para perceber e chegar nessa conclusão. E aí, existem várias pesquisas que mostram, né, a relação dessas forças com resultados na nossa vida. E uma dessas pesquisas, ou algumas dessas pesquisas, estão no livro do Paul Tough, que vocês conheceram, que é esse livro aqui, que está aí também, Uma Questão de Caráter, né? Ele em português foi traduzido como Uma Questão de Caráter, tá? A gente tem esse livro e tem o Garra. Deixa eu pegar o meu que está aqui em cima, esqueci de descer aí, só um minuto. E a gente tem o Garra, da Angela Duckworth,
que vocês também viram um TED dela que a gente colocou lá no Playground, né? Então tem o livro se chama Garra, foi traduzido também para o português, e o livro do Paul Tough. E eles estudaram, bom, tem várias pesquisas, né? A Angela Duckworth é uma fofa, é uma pessoa super acessível, muito bacana, né? E ela se dedicou uma boa parte aí, ela foi professora de escolas públicas nos Estados Unidos, e ela dedicou uma boa parte da carreira acadêmica dela a estudar o que predizia o sucesso acadêmico, né? Dentre outros sucessos, né? O que predizia, ou seja, o que era uma condição para essa performance acadêmica. E aí, ela chegou à conclusão, não só ela, né? Mas junto com a equipe dela, o próprio Seligman, né? Ela foi uma das estudantes do projeto de mestrado, do programa de mestrado do Seligman na Universidade da Pensilvânia. E aí, como vocês viram no livro do Paul Tough, ele mostrando o resultado dessas pesquisas, né? Que ele é um jornalista, vocês devem ter visto isso, né? Então, o Paul Tough, ele tem uma habilidade de pegar essas informações, que são informações muito técnicas, e traduzir de uma forma simples, né? Então, é gostoso o livro dele, né? Se você não teve a oportunidade de ler, eu recomendo, é um livro super gostoso de ler. E aí eles descobriram que tem 7 dessas forças. Então, veja bem, as 24 todo mundo tem e todas elas são importantes. Todas. Não existe uma mais importante do que outra. Mas no quesito performance acadêmica, por exemplo, né, e sucesso, existem 7 que têm um papel muito importante, que é a determinação ou a garra, o autocontrole, o entusiasmo, a inteligência social, a gratidão, o otimismo e a curiosidade. Vocês lembram que vocês fizeram um exercício de preencher o tanque das forças de caráter dos seus filhos? Alguns de vocês até compartilharam lá no grupo com a gente? Pois é, a gente fez esse exercício baseado nessas 7, que são as 7 pesquisadas pela Angela Duckworth, pela equipe dela. Eles têm um site, gente, que se chama Character Lab. Eles têm um laboratório de estudos de caráter, né? Então, como eu falei, é uma ciência que já está muito desenvolvida, né? Aqui no Brasil, a gente está começando a disseminar agora. Quando eu montei o Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, as pessoas não tinham a menor ideia do que era isso, né? E olha aqui, hoje, alguns anos depois, estamos aqui juntos, né, mostrando como vocês, como pais, podem se beneficiar desse conhecimento. E não é só para os seus filhos, tá, gente? É para a sua vida também, né? A gente não pode esquecer nunca que, antes de tudo, a gente é modelo, né? E as crianças aprendem por modelagem. Então, nesses livros e aconselhos, né, a quem quiser se aprofundar a ler todos os dois, porque todos os dois são muito fáceis de ler, gostosos, a gente lê muito rapidamente, eles chegaram à conclusão de que essas 7, elas têm um papel importante nesse sucesso. E aí, essas 7 podem ser, aliás, todas as forças, não só as 7, todas as forças de caráter, elas podem ser divididas em 3 categorias. Forças do coração, que são forças interpessoais, ou forças do dar, aquilo que nos ajuda a relacionar, né? Dar no sentido, né, o que a gente entrega para as outras pessoas. Então, o que faz a gente se relacionar bem com os outros? Forças da vontade, que vão ser forças intrapessoais, né? Forças da gente com a gente mesmo, ou forças do fazer, são aquelas forças que vão ajudar a gente a atingir os nossos objetivos. E forças da mente, que são forças intelectuais, aquilo que vai ajudar a gente a pensar, né? Que ajuda a gente a ponderar, a imaginar, a criar coisas. Então, as nossas 24 forças podem ser divididas nessas 3 categorias de forças. E aí, gente, eu queria compartilhar com vocês agora um filme. Ele é rapidinho, eles são 8 minutos. Ele é um filme que vai resumir de uma maneira, assim, eu sou suspeita, mas eu acho maravilhosa, tudo isso que eu falei até agora.
antes da gente passar para a segunda parte da nossa aula, que é aprender brincando, que aí eu vou dar alguns exercícios que vocês podem fazer para ajudar a desenvolver essas 7 forças de caráter que a gente trabalhou no curso, tá bom? Então, vou voltar aqui, ver se o som tá ok. Tá. E aí eu vou passar para vocês. There are 7 billion, well actually 7.1 billion humans on the planet. And each one of us has a unique character. So what determines your character? You do. And all the people around you. And of course some genetics too. But there's new science proving that if you focus on certain parts of who you are, you can develop your character and ultimately live a more meaningful, successful, and happy life, no matter what your circumstances. I mean, isn't that what we're all trying to figure out? This whole idea about developing our character really took shape in 2004, when 2 psychologists suggested that instead of just focusing on all the things that can go wrong with us, it's also important to celebrate all the things that can go right. You see, they looked throughout history to identify core virtues that humans across cultures have agreed lead to a meaningful life. And then they identified 24 character strengths that, when practiced and developed, could lead to these virtues. And they organized them, like scientists have done throughout history to understand things better. These groundbreaking studies showed that every person is a unique combination of these strengths. Like for me, I'm high on curiosity. I can work a little on the prudence. Actually, what is prudence? Anyhow, one of the most interesting parts of all this is they found that if we focus on building upon the strengths we have, it has a lasting effect on our happiness and well-being. So think about it. What are your top 5 strengths? Now, another part of this is that you can help shape other people's character too. They found that the key to human relationships is ultimately appreciating the character strengths in others. To explore this, we asked people around the world, who do you admire and why? I admire my mother the most because she's very loving and caring. The person I admire the most is my sister because she's so tough and so brave. People who use their creative energy to make the world a better place. This powerful new framework paved the way for a whole new era of social science that it turns out is unpacking a very old idea. So how do we develop these character strengths? One theory suggests that people either have a fixed mindset or a growth mindset. A fixed mindset is the belief that we're born with certain abilities, intelligence, and talents, and we're stuck with it. A growth mindset is believing I can change. If I set my mind to it, I can do anything. Let's take, for example, failing at something. With a fixed mindset, failing means I'm a failure. The growth mindset understands failure happens to everyone. Of course, it's hard. I've been there. But it's also something to learn from, something to improve upon. Fortunately, we can all develop a growth mindset. It takes practice and it takes encouragement from the people around us, but it can be learned. And it's all because of an amazing part of the human brain called the prefrontal cortex. It's like our brain's control panel that orchestrates our thoughts and actions. What many scientists call executive functions. Or what neuroscientist Adele Diamond calls self-regulations. I like to think of it as my self-control filter, the thing that keeps my impulses and emotions in check. And the way to strengthen that filter is as simple as taking a moment,
focusing your attention and asking yourself, is what I'm about to do a reflection of who I am and who I want to be? So while we're all becoming more and more distracted in this age of distraction, we need to remember to take a moment and think. There are a lot of new exciting conversations happening about character. One that I find interesting is that there are 7 strengths in particular that can be real game changers in academic achievement, success, and happiness, no matter what your circumstances. Those 7 are optimism, gratitude, social intelligence, curiosity, self-control, enthusiasm, and perseverance, also known as grit. While there have been many different theories about character throughout history, what scientists in this field agree on is that character matters, and that character strengths can be learned, practiced, and cultivated. So when you think about yourself, what are your strengths? And how can you find ways to use them more in your home, work, school, and community? It's like you have these superpowers, and focusing your attention on them makes them stronger. And then, if you focus on the people around you and their strengths, it makes them stronger too. As each of us becomes our best versions of ourselves and encourages others to do the same, we can lead to important changes throughout the world. Just imagine a world infused with more humanity, justice, courage, wisdom, and compassion. So if you can be a better version of yourself, how do you want to be? I definitely want to be somebody that other people can feel they can rely on. A man who was courageous. Somebody who went for their goals. A risk taker. Kind. Exactly like my mom. Beautiful, strong, and confident. I am able to say that I'm funny. Generous. Be yourself. Kind. Accountable. Incondicional. Americana. También sensible. Profesional. Charismática. I want to become someone who, when the time comes for me to die, I go, oh my goodness, I have used it up. I have run it dry. Everybody is starting. They need to learn how to shine. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. A gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês, né? Esse vídeo resume de uma maneira maravilhosa, no meu ponto de vista, a importância da gente falar sobre esse assunto. Eu queria só ressaltar uma coisa. Embora a pesquisa da Angela Duckworth fale dessas 7, né, forças que nos ajudam a ter esse sucesso e a performance acadêmica e nos faz feliz, na verdade, todas as 24 forças, quando a gente coloca elas em ação, isso constrói a nossa felicidade. Então, é uma forma da gente ensinar, entre aspas, a ser, né, as pessoas a serem mais felizes, tá? Dessas 24, a gente tem algumas que são consideradas nossas forças de assinatura, porque a nossa assinatura é como a nossa impressão digital, né? É única. E aí a gente tem uma combinação única, que é aquilo que mais nos representa, tá? Aquilo que mais é a nossa essência. E é aquela essência que não muda. As outras forças, eu vou disponibilizar para vocês também o teste que vocês podem fazer. É um teste para adultos, tá? A partir de 18 anos. Para criança, a gente tem um teste, existe um teste que é de 11 a 17 anos, mas só tem em inglês.
Em português, a gente tem o para adultos que eu vou disponibilizar para vocês, tá? O Thiago vai colocar aí para vocês no chat e... tá, Thiago? Você põe, por favor. E depois a gente também coloca lá na plataforma para vocês poderem fazer o teste. Esse link que eu vou colocar, que a gente vai colocar para vocês, vocês podem fazer o teste na versão gratuita, que é a versão mais simples do teste. O teste, na verdade, é o mesmo. O que é gratuito ou não é o tipo de relatório que você recebe. Se você quer receber um relatório completo sobre as suas forças de caráter, custa $40. Não sou eu, Renata, que recebo nada. É do VIA, tá? Do VIA Character. Eu só coloquei o link para você poder já fazer o teste em português do Brasil, tá? Mas você vai ter que criar uma conta lá para você no site deles. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou sendo um instrumento aqui para disponibilizar para vocês. Não recebo um centavo, ok? E se você não quiser pagar os $40 para ter a versão completa, não precisa. Você faz o teste, recebe a versão gratuita, que já vai sair a ordem em que suas 24 forças acontecem na sua vida. E aí, depois, outro dia, numa outra circunstância, eu posso explicar melhor sobre esse teste. É mais uma curiosidade aí para vocês. Então, o importante aqui é a gente saber que as 24 forças são importantes, não existe uma força mais importante do que outra, mas que no ambiente acadêmico foi comprovado que aquelas 7 forças, que é o que eu vou focar aqui para a gente falar das atividades, elas são preditoras aí de sucesso, tá bom? No vídeo, ela cita esse livro, Mindset, da Carol Dweck. Esse aqui é em inglês, mas já existe ele com o mesmo nome, Mindset, mas outra capa, em português, ok? Então, ela vai falar da diferença entre você ter uma mentalidade de crescimento, né, ou uma mentalidade fixa. Se você tem uma mentalidade fixa, você não consegue se desenvolver. Mas se você tem uma mentalidade de crescimento, você é capaz de mudar. Então, às vezes, gente, mais importante do que desenvolver uma força de caráter específica em alguém é cuidar dessa mentalidade. Então, por exemplo, vamos pegar exemplos mais concretos, né? Por exemplo, se acontece alguma coisa boa para o seu filho tirou uma nota boa numa prova, e ele vira e fala assim, nossa, eu tive sorte. Isso não é uma mentalidade de crescimento, tá? Porque é uma mentalidade circunstancial. Ele tá acreditando o sucesso dele a uma sorte, e não ao esforço que ele fez, né? Não a ele ter prestado atenção na aula, por exemplo, ou ele ter estudado, ou ele... Percebe? Se ele tira uma nota ruim e ele fala assim, eu sou péssimo em matemática... Eu tô pegando matemática porque é icônico, né? A dificuldade em matemática. Então, vamos supor, né? Seu filho tirou uma nota lá ruim de matemática e ele vira e fala assim, nossa, eu sou péssimo em matemática mesmo. Isso é uma mentalidade fixa. Ele já concluiu que ele é péssimo em matemática. Então, isso é um problema, porque isso vai gerando ao longo do tempo, ele vai colecionando provas, entre aspas, de que ele é ruim em matemática. E vai se tornando um bloqueio. Então, a primeira coisa que a gente pode ajudar os nossos filhos é com essa mentalidade, a mentalidade de crescimento. Ele pode sim ter uma dificuldade em matemática, mas que se ele se esforçar, ele é capaz de aprender e de lidar, porque todos somos, ok? Então, recomendo, né? Você pode ler em português, esse aqui é em inglês, mas você pode ler em português, chama Mindset. A gente tem alguns outros que eu deixei separados aqui antes de eu falar dos exercícios. Tem um outro, olha, comece hoje a desenvolver os talentos dos seus filhos. Então, é um outro livro legal. Comece hoje a desenvolver os talentos dos seus filhos. Também é um livro bem bacana, tá? Pra gente, eu já estou passando os livros para o outro lado, para a gente poder falar. E aí, eu vou dar alguns exemplos. Na verdade... A gente tem um tempo, né? Já estamos aqui, já tem um tempo juntos, então, para não estender demais, eu peguei um exemplo de cada uma das 7 forças que a gente trabalhou no programa. Mas tem muito mais exemplos, e eu estou dando aqui para vocês vários recursos para vocês poderem também buscar aí ajuda nesse sentido, tá?
Então, um exercício muito legal é de histórias de forças de caráter. Tem várias formas da gente usar esse exercício, né? Essa brincadeira. Vou voltar aqui para vocês verem o que eu disse. Hora de aprender brincando. Então, gente, não precisa ser uma coisa chata, maçante, uma atividade. Filho, a gente tem que fazer tal coisa. Na própria brincadeira, ou na diversão que vocês têm juntos, a gente consegue ir desenvolvendo isso com eles. Então, por exemplo, seu filho, se for filho pequeno, crianças pequenas, criança pequena adora história. Adora história. E aí eu separei uma coleção aqui, eu vou só passar rapidinho para vocês verem, tem vários, mas depois eu ponho lá para vocês. Uma coleção de livros de história, tá? Para crianças. As Aventuras de Vavá e Popó. Essa é uma coleção mesmo. Vavá e Popó descobrem a família das emoções. Vavá e Popó conhecem o amor. Como nasce a esperança. Vavá e Popó descobrem as forças pessoais, que são as forças de caráter. Então, tem aqui contando. São todos livrinhos de história, olha. A Rosa da Gratidão, que é um livro lindo da Gabi Ribas, que no final tem umas atividades, ó. No final, deixa eu pegar aqui. No final tem a Rosa da Gratidão para eles colorirem, e tem vários exemplos aqui de atividades para você fazer ou para a criança fazer, tá? Então tem aqui. Tem um muito lindinho que se chama esse, ó, Aprendendo sobre Virtudes. Então, para você ensinar para o seu filho sobre os conceitos de virtudes. Os Três Porquinhos e o Lobo Esportista. Então, a gente tem vários mesmo. Aqui, ó, As Cores para Ser Feliz. Vários. Então, por exemplo, você pode, desde ler um livro para eles, que já vai ter uma mensagem, como vários eu mostrei aqui para vocês, e tem vários outros, tá? Ou então, mais legal do que isso, é pegar as próprias histórias que eles contam sobre eles mesmos, coisas que aconteceram hoje na escola, o que aconteceu com o coleguinha, etc., e primeiro você tem que ter o conhecimento das forças, né? Você tem que estar com isso na sua cabeça, ou então você imprime uma colinha aí das 24 forças e das virtudes, ou a daquelas 7 que você já tem no material, para você fazer perguntas para eles sobre isso, ou para você identificar neles que eles usaram. Então, por exemplo, seu filho chega te contando que ele fez um trabalho que ganhou uma avaliação boa. Filho, e o que você fez que te ajudou a tirar essa nota, por exemplo? Né? Ou não nota, essa avaliação. Ou ele fez um amiguinho novo. Filho, como que foi que você conseguiu fazer um amigo? Mesmo que ele te dê uma resposta, sei lá, mãe, o pai, né? Comecei a conversar com ele. Não tem problema. Você vai falar, o que vocês conversaram? Então, você vai observar nas histórias que eles contam para vocês, que podem ser histórias verídicas, que é até melhor, né? Ou nas histórias que vocês forem ler para eles, as características dos personagens. E isso pode ser uma brincadeira. Vamos, então, descobrir quais são as forças desse personagem? Quando é criança pequena, eu gosto muito, aliás, eu faço isso com os meus alunos de MBA, então não precisa nem ser criança pequena. Eu gosto de falar que a gente é super-herói, que todos nós somos super-heróis e viemos com os nossos superpoderes, e que a gente precisa descobrir quais são os nossos superpoderes. E isso vira uma grande brincadeira se for para criança, tá? E se for para adulto, não vira uma brincadeira, mas as pessoas adoram, porque nos remetem justamente à nossa infância. Então, pegar os super-heróis, as histórias que eles gostam. Meu filho gosta de Peppa. Ok, vamos ver junto o desenho da Peppa e vamos observar quais características. Por que você gosta da Peppa, filho? Qual que é a característica que você gosta nela? E aí vai. Agora, se forem histórias da vida deles, melhor ainda. E para adolescente, é muito importante que seja da vida deles, tá? Então, seu filho vai chegar na sua casa e vai te contar que brigou com uma colega.
né? Brigou com um amigo. Isso é muito comum na adolescência, né? Então, e aí? Qual característica do seu filho que ele vai usar para poder resolver esse problema? Perguntas, entende? Então, a gente precisa levar a coisa de uma forma mais natural, mas que ele possa ver, né? Que ele possa ver que ele tem essas forças, que ele tem a condição de lidar com isso, com o que quer que seja que esteja acontecendo. E aí, a gente precisa valorizar os momentos em que eles foram... em que os nossos filhos são determinados, que eles têm garra, que eles têm autocontrole. A gente precisa mostrar isso. E tem atividades que a gente pode fazer para desenvolver. Então, a minha sugestão é que você tenha sempre, né, na sua mente as forças de caráter, para que na hora que o seu filho faça uma coisa, que ele exercitou alguma força, por exemplo, quando ele exercitou a gratidão, você mostre para ele isso e você valorize isso, né? E que ajude-o a fazer isso numa mentalidade de crescimento. Então, esse é um primeiro exercício, a história de forças de caráter, que é você tentar identificar numa história quais são as forças que estavam presentes ali. Então, ou numa história real que aconteceu com eles, né? Ou algo que aconteceu lá no dia a dia, ou às vezes aconteceu com você, mas você quer treiná-los a eles identificarem as forças, porque um dos objetivos da educação positiva e de todo esse trabalho, né, dessa pesquisa enorme que foi feita e que continua sendo feita, tá, gente? De que o vocabulário das forças se torne uma linguagem comum, como é o vocabulário das doenças. Se a gente chega e fala para o filho assim, nossa, eu estou estressado, filho, as crianças sabem o que é estressado. Ela pode não saber te falar o conceito, mas ela entende. Ou então, se ela te ouve falar assim, nossa, fulano está deprimido, ela tem uma noção do que é isso. Mas se você fala, nossa, fulano tem uma característica de apreciação da beleza, ninguém sabe, as pessoas não sabem o que é isso. Ou, nossa, eu usei a minha força de critério. As pessoas não entendem o que é isso. Então, a gente precisa transformar, primeiro, essa linguagem na casa da gente em algo comum. E para isso precisa ser comum para a gente, né? Eu sei que vocês estão tomando conhecimento desse estudo agora, mas vocês têm aí vários recursos, né, que o próprio Itinério está proporcionando para que vocês possam transformar isso no dia a dia. Então, o primeiro exercício é isso. Histórias de forças de caráter, que você pode pegar uma história real ou uma história, né, de um livro ou de um desenho que ele esteja assistindo ou de um filme ou de uma série que o seu filho adolescente assiste e vamos tentar identificar nos personagens quais as forças que eles têm e o que isso tem a ver com a vida deles. Isso é uma possibilidade, tá? Então, isso vai desenvolver a visão das forças, né? Vai ajudar a se familiarizar, a ele e você, né? Se familiarizarem com a linguagem das forças, vai treinar você se sentir confortável compartilhando as experiências positivas. E aí, é muito legal quando a gente pede para a pessoa contar uma história do melhor momento da vida dela, assim, o dia mais feliz da vida dela, ou do dia que, agora no final do ano, né? Chega Natal, final de ano. Poxa, filho, qual foi o dia mais feliz né, que você teve na sua escola, ou que você teve esse ano? Não tem problema se ele te responder, foi o dia que eu ganhei tal coisa. Pode ser que responda. Tá, mas por que isso te fez? A gente tem que ir investigando. Mas investigando não no sentido de um inquérito, tá? E sim num sentido amplo, de um olhar apreciativo. Um outro exercício que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a tomarem consciência da sua força o de supressão mental, tá? Que é o seguinte, pensa numa força, né? Vocês podem fazer isso agora, tá? Pensa numa força daquelas 7, por exemplo, que você acha que você tem muito, né? Que é você, por exemplo, vamos pensar, criatividade, tá? Enfim, vamos pensar que eu aqui sou uma pessoa muito criativa e eu vou, por um instante, imaginar minha vida sem criatividade.
Então, por um instante, você vai fechar seus olhos ou vai se concentrar e vai imaginar a sua vida sem alguma daquelas forças que você escolheu. Então, se você é uma pessoa criativa, você nunca mais vai poder descobrir nada novo, nenhum jeito novo de fazer as coisas, nunca mais você vai poder conhecer uma coisa nova. Qual que é a sensação que te dá? Ou se você é uma pessoa amorosa, nunca mais você vai expressar o seu amor e nem vai poder deixar alguém expressar amor por você. Qual que é a sensação que te dá? Não é horrível? Então, quando a gente faz esse exercício, e aqui eu estou fazendo muito rapidinho, porque a gente já está aqui com o nosso tempo correndo e eu quero abrir para perguntas, a gente percebe a importância dessa força na vida da gente. Tá? Então, é uma brincadeira. Vamos brincar de imaginar que nunca mais a gente vai poder ser grato? Como é que ia ser a vida sem gratidão? E por aí vai, ok? A árvore genealógica das forças é muito legal. Eu conheço famílias que fazem isso graficamente mesmo, pegam uma árvore, desenham a árvore juntos. Então, a brincadeira já começa desde a hora que a gente começa a desenhar a árvore. Se são adolescentes, talvez não possa pular essa parte se eles não gostarem de desenhar, se achar que é muito de criancinha, né? Mas a gente faz a árvore, reúne a família para ver, por exemplo, quais são as principais forças do papai, quais são as principais forças da mamãe, quais são as forças de cada um dos filhos, o que a nossa família é muito bom, qual que é a força da nossa família. É muito legal, a gente faz essa árvore genealógica com equipes dentro de empresas, a gente faz com famílias, tem resultados muito legais. Bingo das curiosidades. Esse é muito bacana. É você fazer um bingo mesmo, que quem vai ganhar o bingo, e aí tem que ter um presente mesmo, um prêmio, é quem trouxer uma curiosidade mais legal sobre um determinado assunto. Então, o que você sorteia, na verdade, são os assuntos. E precisam ser assuntos inusitados. Então, qual vai ser a maior curiosidade, sei lá, sobre a vida dos elefantes, a vida dos astronautas? E aí eles têm que procurar. E aí a gente faz isso usando a tecnologia, tá? Então, eles podem procurar no Google, que aí eles vão mexer no tablet que eles gostam. Então, isso é muito bacana, tá? Para adolescentes, por exemplo, você não vai fazer com temas mais simplesinhos, feito a vida dos elefantes, mas talvez você faça pegando as séries que eles gostam, né? Então, os temas das séries, se você tiver um tempo para assistir o que os seus filhos assistem, eles vão se surpreender, né? Tem muita coisa interessante, muita bobagem também, claro, mas tem muita coisa interessante. Então, usar aquilo que já é do universo do adolescente para que ele se aprofunde mais. Porque a gente já sabe que a curiosidade é um dos caminhos para a sabedoria. Então, estimular a curiosidade é interessante. Você não vai fazer, talvez, em forma de bingo para adolescente, você pode fazer o bingo só para criança menor, mas você pode fazer um desafio. Adolescente é bem legal, movido a desafio, funciona bem. Então, você vai desafiar, nossa, vamos ver quem vai trazer. E aliar isso com um momento gostoso, com a família. Então, é bem legal. Inteligência social. Como a gente pode desenvolver a inteligência social das nossas crianças? Ajudando-os a contarem sobre as coisas boas da relação com os amigos deles. E isso independe da idade, tá? Tá ficando tarde, eu vou passar aqui rapidinho, tá bom? Porque eu quero poder ajudar vocês. Então, deixe que os seus filhos contem a respeito do que tem de bom, né? Por que o fulano é legal? Por que o ciclano é seu amigo? Ok? Pote da gratidão. Esse é um que eu faço aqui em casa. Você ter um lugar, aqui como tá na figura, para vocês deixar recados agradecendo uns aos outros na família. Isso é muito poderoso, eu faço na minha casa, só que você tem que deixar igual tá aqui na foto, tudo preparado, senão eles não vão fazer. Em época de Natal é um bom exercício para fazer, é bem legal. Entusiasmo. Você quer trabalhar o entusiasmo dos seus filhos? Engaje-os em alguma atividade solidária, algum trabalho voluntário, faça com que eles sejam úteis. Isso é o que mais trabalha o entusiasmo. Otimismo, escrever
sobre sua melhor versão. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, então esse exercício tem aqui o passo a passo deles, eu não vou me prolongar aqui, tá? Por causa do avançar da hora, mas você vai ter todo esse exercício pronto para você poder fazer. Autocontrole, que eu acho que é a questão que as pessoas mais perguntam, né? Como desenvolver o autocontrole dos meus filhos? Primeiro, ajudar os filhos a organizar a rotina. Não é fazer a rotina para eles, é ajudá-los a organizar uma rotina e e ajudar eles a seguirem a rotina também. E a respiração da sopa para crianças pequenininhas, para que elas possam se controlar, porque para criança pequena é mais difícil esse autocontrole. E a respiração da sopa é o seguinte, resumido você pensa que você tem um prato de sopa que você mais gosta, ou do chocolate quente, ou do que for, que está muito gostoso, muito cheiroso, e você então cheira a sopa, e depois está quente, está quente, está quente, você sopra a sopa. Então, você vai fazer a criança respirar devagar e expirar devagar, para que ela possa, então, chegar num nível de respiração mais tranquilo. Eu sei que eu passei rapidinho esses exercícios, tá, gente? Então, eu me coloco aqui à disposição para explicá-los melhor depois, se vocês tiverem dúvida, revendo essa aula. Mas eu acho que eu já dei bastante dicas de livros, que tem vários outros, e eu estou aqui também, vou estar recebendo aí vocês e aberta para responder as perguntas de vocês, no que vocês precisarem. Então, muito obrigada por esse tempo juntos. E a gente, então, se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Ótimo, Renata. Muito bom. Já temos aqui 2 perguntas, só para você comentar as duas, uma do Luiz e uma da Juliana Cota. Acho que a do Luiz você até começou a tocar mais no final aqui, que é como desenvolver isso com os filhos, como encontrar esses pontos fortes aí, e desenvolvê-los, né? Porque muitas vezes a gente fala, e falar mais tranquilo, assim, mas ele colocou que falar é fácil, difícil a gente colocar isso em prática. Aí você foi dando uns encaminhamentos aí, em relação ao teste, que você já disponibilizei o link aqui, e é como desenvolver isso. E a Juliana Cota perguntou se, para a escolha da profissão dos adolescentes, se deveriam levar em consideração as forças de caráter. Então, são essas 2 questões. Tá. Juliana, sem dúvida, eu desenvolvi, vai ser lançado num livro agora, no meio do ano que vem, um método para isso, inclusive. Né? Sem dúvida alguma, a gente tem que levar em consideração as forças de caráter, porque quando a gente exerce as nossas forças, a gente é mais satisfeito com o que a gente faz, e a gente faz melhor. Então, sem sombra de dúvida, você tem toda a razão, e hoje a gente já trabalha isso na orientação vocacional, no coaching vocacional positivo. Então, sim, deve ser levado em consideração, tá? E, Luiz, concordo, né, que falar é muito mais fácil do que fazer, mas quando a gente tem isso em mente, quando a gente já tem esse conhecimento dentro da gente, a gente vai encontrando naturalmente formas de exercitar. No começo pode ser um pouco mais difícil, então aí eu sugiro que vocês vejam os vídeos, leiam os livros, né? Busquem se consumir mesmo esse conhecimento de forma um pouco mais intensa, para que isso fique mais natural para vocês. Porque depois que é natural para a gente faz sem nem perceber. O olhar da gente fica treinado. E esse é o pedaço mais difícil, é a gente treinar o nosso olhar para o positivo, porque lembra, o nosso cérebro foi preparado para ver o negativo. Então, quando a gente treina o nosso olhar para ver o positivo, a forma de desenvolver vem muito naturalmente, a gente observa ali naquele momento que as coisas vão acontecendo. Então, eu dei aqui alguns exemplos, algumas atividades que vocês podem fazer, adaptar, e como eu disse, tem muitas outras mais. Mas o mais importante é a gente mudar o nosso olhar. Olhar o que esse meu filho tem de forças. O que esse outro meu filho, que é diferente do primeiro, tem de forças. Quando a gente constrói esse olhar positivo, a gente consegue mudar as nossas ações até de uma forma mais intuitiva, né? Então, eu te diria
que vale a pena você tentar, que no começo é igual fazer ginástica, a gente fica meio com dor, acha que está meio difícil, mas depois a gente se acostuma e começa a sentir um prazer muito grande. Renata, mas duas questões aqui que estão relacionadas à mesma temática. Tá? Antes de fazê-la, só o Luiz e outras pessoas quiseram postar aqui no chat, ou se a pergunta não queria saber mais isso, é só postar aqui que a gente vai fazer. Juliana perguntando como é que é essa história do teste, se a gente pode considerar esse teste como uma referência mesmo, assim, para os filhos das forças, né? O filho faz o teste, a gente percebe quais são essas forças, e se você tem contato de pessoas, ou se você faz esse tipo de teste no consultório, enfim, falar um pouco de como, abre aspas, medir essa história das forças de caráter, como é que eu consigo perceber, né? Que nos filhos a gente sabe mais ou menos que é algo mais subjetivo, meu filho é muito criativo, meu filho é muito entusiasmado e tal, mas como é que eu consigo aferir, medir isso de alguma forma? Tá. Sim, existe o teste, é validado inclusive no Brasil, né? Esse teste, como eu falei, não fui eu que desenvolvi, eu estou colocando só, disponibilizando para vocês. Lembrando que para crianças de 11 até pelo menos 15 anos, que a partir de 15 já dá para fazer o de adulto, tá? Tem que ser o teste de criança, que tem no próprio site também tem, mas só vai ter em inglês. Então, hoje a gente tem esse fator dificultador, que a gente ainda não tem o teste traduzido e validado de crianças no Brasil. Mas a partir de 15 anos já pode fazer o de adulto. Então, existe o teste, sim, né? Agora, a gente precisa compreender o resultado desse teste, né? E aí, acho que é uma outra aula para compreender o resultado do teste. O que, de primeiro, de cara, você pode ver com o resultado é que vão vir as suas 24 forças na ordem em que elas aparecem em você. Ou seja, na ordem que você está mais utilizando. Então, se você tem mais utilizado sua justiça, vai vir, talvez, no primeiro lugar ou nos 5 primeiros lugares. Se o que você menos tem usado é seu autocontrole, ele vai vir lá no 24º lugar. Só que se a gente não muda o olhar, não adianta nada, porque aí a gente vai pegar o teste, vai lá nos últimos lugares e vai falar, tá vendo? Você tá precisando, olha aqui, desenvolver seu autocontrole, você tá precisando ser mais grato, dar mais valor, e aí não adianta nada. Essa não é a proposta, né? A proposta do instrumento, ele é um inquérito, né? A proposta dele é que a gente, a partir desses resultados, a gente desenvolva, a gente perceba o que a gente é naturalmente, o que atualmente a gente está mais desenvolvendo na nossa vida, a gente começa a perceber uma tendência. Então, por exemplo, eu faço o meu teste de 6 em 6 meses, porque pode mudar, tá? Não é uma coisa para sempre, né? Agora, quando a gente vai fazendo ele com mais frequência, a gente começa a ver que é um padrão, né? Que existem algumas forças que estão sempre lá mais para cima e tem outras que não, que estão variando mais. Então, é importante saber interpretar os resultados desse teste, né? Eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então, assim, para mim é muito tranquilo. Mas a dica que eu dou para vocês é, primeiro que se você comprar o teste que a gente chama de Pro, né? Ele que é o de $40 lá, ele vem explicando muito bem explicadinho, te dá exemplos do que você pode fazer para melhorar essa força, então é bem legal. Mas se você não comprar e fizer o teste gratuito, é entender isso. A ordem em que aparece aqueles resultados é a ordem que você está mais utilizando essas forças, né? Então, você está usando mais umas do que outras. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo que vai tendo um determinado padrão, por exemplo. Uma força que está lá na 24ª, ela nunca esteve no primeiro lugar. Porque realmente é algo que eu uso bem menos, né? Então, é importante para a gente desenvolver. Agora, para o contexto profissional, existe um método, né? Eu criei um método para isso, para a gente trabalhar no contexto profissional.
de orientação profissional, né? Aí é uma outra história, não é só um teste, são várias coisas. Mas aqui para vocês, o que eu acho interessante do teste é só vocês terem um padrão, até para conversar sobre, sabe? Pegar os resultados, fazer o da família toda, e ver, né, o que então, por exemplo, você fez o seu marido ou sua esposa fez o dele, e aí você tem um filho adolescente, porque como é adolescente, pode fazer também, fez. Será que ele puxou o que de quem? Sabe, pegar esses recursos, tudo isso é recurso, para você conversar sobre, para você ver exemplos, para você ver acontecendo. Mas é o que eu falei, a partir do momento em que a linguagem começa a ficar clara para você das forças, você começa a identificar muito facilmente essas forças nos seus filhos. É fácil de ver. Sabe por que é fácil? Porque é da essência deles. É a força de caráter. É a força daquilo que os caracteriza. Então, é só uma questão de começar a treinar, tá bom? Qual que é a outra pergunta, Thiago? Então, temos aqui agora uma outra pergunta da Adriana, relacionada ao seguinte, que conversa tudo com os filhos, tudo sobre tudo. Até comentei para dar uma olhada lá no Santo de Casa, quando a Renata fala que o importante é ter transparência para falar de dinheiro, de sexo, produção, enfim. Ela fala que conversa tudo sobre tudo. Só que quando chega ali na fase da idade de 7º, 8º ano, eles encontram realidades e paradigmas totalmente diferentes com outras famílias, outros colegas, outras visões de mundo, e que começam a estimular com muita informação e meio que confrontando uma série de coisas que já estão conversando. Como que como lidar com isso, como estimular esses filhos, os filhos, com tanta informação dessa forma, nesse período da vida, assim? Bom, ótima pergunta. Porque a gente acha que quanto mais informação, melhor, e não é. Né? Na verdade, a gente precisa limitar um pouco a quantidade de informação, porque o nosso cérebro, ele não é um processador sem limites, tá? Ele tem limite de processamento de informação. Então, em vez de estimular todos os tipos de informação possível, tem horas que a gente precisa ter a conversa de uma forma mais direta, já mais mostrando diretamente o que é importante, né? O que é um valor da sua família, o que é importante para você. Agora, na adolescência especificamente, e aí no 8º, 9º ano, né, que é uma pré-adolescência, início da adolescência, eu diria, não é pré, mas é início da adolescência, é natural que eles questionem e que eles, às vezes, até testem esses valores. Isso não significa que o seu filho está perdido no mundo, isso não significa que tem porque você fez alguma coisa de errado, que tem algum problema. Isso é da própria adolescência, é natural do processo. Então, o que a gente precisa fazer com os adolescentes é que a nossa comunicação com eles precisa ser direta e clara, né? Você não pode querer que o seu filho pressuponha as coisas, ou que ele perceba, não. É direto e claro. E quando eu falo direto e claro, não quer dizer que é mandando, que é autoritário, não é nada disso. Mas é importante que ele saiba quais são os valores da sua família, o que vocês, na família, consideram que é um bom caminho, né? O que vocês consideram que é bacana, enfim. Para que mesmo ele testando, porque ele vai testar, porque isso é da adolescência, tá? Ele tenha a referência. O que a gente não pode, o que é perigoso da fase da adolescência, é quando o adolescente não tem referência, né? Não tem referência do que é certo e errado, não tem a referência do que é importante, não tem a referência. Porque aí ele testa tudo e ele não sabe chegar a uma conclusão. Então, o que a gente mais pode ajudar os nossos filhos na vida é ajudá-los a pensar. E quanto menores eles forem, menos opções a gente tem que dar. Então, na adolescência, a gente já pode dar um grau de liberdade maior. Se é pequenininho, você quer ir com o sapato amarelo ou o sapato rosa? Você está dando opção para ele escolher, mas é o amarelo ou é o rosa, não é? Qual sapato você quer ir? Aí tem 50 sapatos. Não é assim, né?
Agora, para um adolescente, ele já consegue escolher o sapato dele, né? Então, hoje a gente tem um problema muito sério, que os pais estão muito com medo das violências, com razão, né? Mas com muito medo da violência, muito medo das drogas, e aí estão criando os filhos super protegidos. Protegido é uma coisa, super protegido é outra. Quando você cria numa bolha muito grande, você está passando subliminarmente, né? Você está passando inconscientemente uma mensagem para o seu filho de que ele não é capaz sozinho, de que ele não é capaz de se cuidar. E aí é um problema, né? Porque, de um lado, ele é adolescente, então ele quer ter mais liberdade, ele quer ter mais responsabilidades, ele quer ter mais direitos. Na verdade, eles não querem ter responsabilidade, eles querem ter mais direitos, né? Eles querem ter mais direitos, e, por outro lado, eles não confiam em si. Então, aí é um conflito mesmo, né? Então, o que a gente tem que trabalhar nessa idade? A gente tem que deixar muito claro quais são as regras do jogo, a gente tem que deixar muito claro o que é esperado deles, a gente tem que deixar muito claro o que a gente valoriza, mas a gente tem que dar espaço para eles escolherem, para eles aprenderem a fazer escolhas, porque senão vai chegar logo ali na frente e eles vão ter que fazer a escolha profissional deles, por exemplo, e eles não vão saber nem por onde começar. Ou eles vão ter que fazer uma escolha entre seguir a turma, ser popular e aí acabar bebendo, usando drogas, etc, etc. Ou eles seguirem o coração deles, ou seguirem a essência deles e não fazerem nada disso, mas não serem tão populares, e eles não conseguem fazer essa escolha. Então, a gente precisa ajudá-los a pensar, mas sem o excesso de informação, porque tudo que é demais sobrecarrega esse sistema, né, que é o nosso cérebro. Então, ele já tem, por natureza, muita informação, e a tecnologia, é o que eu falei, o problema não é a tecnologia, é como a gente faz uso dela. Se a gente faz um uso excessivo, ela nos traz mais sobrecarga de informação ainda. Então, se você está querendo fazer diferente, é importante, às vezes, limitar um pouco, né? Qual que é a hora da tecnologia, de que forma? Será que na hora do almoço, quando está todo mundo sentado à mesa, é a melhor hora para a gente ficar cada um no seu celular? Então, não tem receita de bolo, né? Seria ótimo se tivesse para eu dar para vocês. Mas tem o que cada família valoriza. E deixar isso muito claro, sempre. Precisa ser muito claro e direto, né? Na fase de adolescência, principalmente. Tá? Ótimo, Renata. Eu até falei que nesse tema aqui, dinâmicas diferentes de famílias, tem o livro do Cortella, né, que ele falou para a gente também no colégio, Famílias, Urgências e Turbulências, que fala um pouco como lidar com essas dinâmicas diferentes e tal. Eu acho que vale a pena. Eu já até coloquei ali no chat. Legal, então, ele é bom mesmo. Assim, outras questões que vocês queiram discutir, vamos criar os tópicos lá no Playground ou no próprio Facebook. A gente segue esse bate-papo aqui. Acho que a gente está construindo isso. A gente vai disponibilizar essa aula na plataforma e amanhã a gente já libera o nosso último box, que é o linha de chegada, que tem algumas atividades, pequenas atividades para a gente fazer lá juntos, para vocês nos ajudarem também com o feedback. E aí, na segunda-feira, no dia 11, a gente encerra aí o nosso curso, a nossa jornada, a nossa pequena jornada, já agradecendo a vocês. Então, fica aqui nossa gratidão aí, Renata, muito obrigado. Eu que agradeço. E quem quiser trocar mais ideia, eu estou à disposição, tá? Aqui no final da apresentação vocês vão ter os meus contatos. E tem lá, né? Não precisa nem disso. Tá lá no nosso grupo do Facebook, tem lá o nosso Playground. A gente também estou lá sempre, a gente pode conversar mais, né? Aqui é só para a gente fazer uma degustação, né? Não tem nenhum objetivo de esgotar o assunto. Pelo contrário, é de ampliar aí a nossa visão e criar mesmo mais dúvidas, mais questões para a gente conversar sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada por terem ficado aqui comigo esse tempo.